estava sentado numa sala grande. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas, mais ou menos. E o psicólogo veio com aquela roupa branca, um jaleco, e disse o que tinha que acontecer, como que ia funcionar o procedimento. E estava todo mundo apreensivo. Na fila do concurso, eu já tinha conversado com alguns candidatos e tinha gente que estava ali pela quarta, quinta vez. E eu estava na primeira vez. Falei, meu Deus. E começou a vir um monte de dicas. E você é bombardeado por dicas. Gente que sabe de tudo. E eu fiquei preocupado. Não sabia se absorvia aquelas informações. Não sabia se eu poderia ser eu. Porque tinha gente que estava reprovando inúmeras vezes. Eu era o primeiro ali naquele dia, era a primeira vez, minha primeira tentativa. E a gente entra, o psicólogo fala, a gente senta nas cadeiras e o psicólogo sai da sala. E ficam só os candidatos na sala. E quando o psicólogo sai da sala, eu lembro que ficava uma conversinha aqui, outra ali, um candidato levantava para falar com o outro. Só que no fundo a gente sentia a apreensividade. Eu mesmo sentia isso. Muita gente contava piadas, os candidatos lá contando piada, mas era para esconder o nosso medo, a nossa insegurança. E assim se fez. Eu lembro que a gente fez de manhã o exame. E o psicólogo vinha de momentos em momentos na sala e chamava um a um pelo nome. E toda vez que eu olhava no rosto daquele camarada que saía na minha frente, poxa, talvez eu nunca mais vou ver esse cara, talvez nunca mais ele vai me ver. Será que ele vai passar? Como é que ele vai ser lá dentro? O que fazem com ele lá dentro? O que perguntam para ele? Então, a cada momento que o psicólogo vinha arrebatava um candidato, aumentava ainda mais o nível de cortisol no meu organismo. E eu ficava mais apreensivo, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava chegando a minha vez de fazer a diferença na minha vida e na vida da minha família. Estava chegando a minha chance. Que estava chegando a hora de eu bater o pênalti. O pênalti que ia decidir a minha vida. Então, chegou um psicólogo de bigode, já de uma certa idade, e me chamou, Caio Viana Martins. Naquela hora deu uma tremedeira no organismo, eu lembro que deu um frio muito grande na barriga, e só de lembrar eu já começo a me sentir aqui, como estava no dia. E eu levantei, falei, sou eu, ele falou, me acompanhe. Foi tão rápido e é um estímulo de sensação tão grande que eu não sei se era mais medo, se era mais insegurança, se era nervosismo, tremedeira. Eu fiquei tremendo e fui, seguindo ele no corredor até a sala da entrevista. Como mecanismo de defesa do cérebro humano, hoje eu percebo isso, tentei puxar uma conversa com ele no corredor para quebrar aquele estímulo de insegurança, de afastamento. Tentei me aproximar do que eu imaginava ser um inimigo meu. Um mecanismo de defesa. Eu perguntei para ele se estava tudo bem, se era legal trabalhar como psicólogo ali. Ele comentou, foi gentil e me levou até a salinha. Ele entrou primeiro na salinha e eu perguntei para ele aquilo que eu tinha ouvido falar nos corredores do concurso, na fila do concurso dos outros candidatos, sobre a porta. Era uma primeira grande preocupação que eu tinha. A porta aberta ou a porta fechada? E ele pegou e falou assim para mim, não se preocupa com a porta. Quando ele falou não se preocupa com a porta, eu já imaginei, a porta não é o mais importante. O que importa é eu. Eu estou sendo avaliado. E aí veio segundo pensamento na minha mente. Eu sou a presa e estou de frente com o meu predador. Totalmente vulnerável, de coração aberto.
para mostrar quem realmente eu era. Fica um silêncio, eu acho que o silêncio é o que mais deixa a gente desconcertado. E eu queria tanto que falar qualquer coisa que ele falasse, porque o silêncio estava me deixando totalmente inseguro. E estava toda hora mostrando que eu era a parte mais frágil ali. E se sentir frágil na vida não é fácil. Passou uns 30 segundos, 40 segundos de silêncio. Ele olhando para a pasta, anotando alguma coisa. Olhou para mim e falou assim: tudo bem com você? Eu não esperava aquela pergunta. A pergunta que eu esperava era: Vins diz quem é você, porque a PM, todas aquelas perguntas que a gente sabe que cai no rol da entrevista. Eu falei: nossa, ele quer saber se eu estou bem como ser humano? Me desconcertou. Foi uma pergunta que eu não esperava, mas que me humanizou. E eu disse: estou bem. O senhor está bem? E ele também não esperava que eu perguntasse para ele se ele estava bem. Eu senti que eu desconcertei ele. Da mesma forma que ele me viu como ser humano, eu deixei de ver ele como um predador. Deixei de ver ele como alguém que queria me reprovar. Porque não é papel dele me reprovar. Deixei de ver ele como um avaliador. E vi ele como um ser humano. Alguém que só estava trabalhando. Contratando alguém para ser um profissional que vai cuidar de vidas na rua. Que tem que ser alguém que vai carregar uma .40, que uma atitude errada e impossível pode tirar a própria vida ou tirar a vida de pessoas inocentes. Comecei a ver nele uma bolsa de responsabilidades. Alguém que estava carregando inúmeras obrigações. E comecei a entender que o problema não era ele. Era eu. Então eu tinha que ser natural. Eu tinha que ser sincero. Eu tinha que mostrar a minha vida para ele. E comecei a falar com ele. Sem barreiras. Destruir todas as barreiras. Destruir todas aquelas bobagens que você escuta na fila do concurso. Tem que falar bonito. Tem que falar isso. Tem que ser robô. Dicas na internet. Dicas de curso que não sabe o que fala. E comecei a falar sobre a minha essência humana para ele. Passou um tempo da entrevista, demorou mais ou menos uns 8, 9 minutos, bem rápido, mas que hoje eu lembro que para a época parecia que fosse 1 hora. Tão intenso que foi. Quando acabou mais ou menos 8 minutos, ele olhou para mim e falou assim: acabamos por aqui. Na época eu já tinha um sonho de ser psicólogo e trabalhar como psicólogo na própria Polícia Militar. E eu senti a necessidade de falar isso para ele. E disse para ele assim: quem sabe um dia a gente não pode trabalhar junto? Meu sonho é fazer psicologia. Ele falou: quem sabe? Quem sabe? E aí estendi a mão para ele, fui embora, dei bom dia. Passou 12 dias, o resultado saiu. E eu fui aprovado. Fiz o curso de formação, fiz faculdade. Esse camarada, na época que me avaliou era cabo, passou no concurso de sargento. E por ironia do destino, depois de 6 anos, nós fomos trabalhar juntos. Claro que ele não lembrava de mim, mas a afeição e o rosto dele nunca vai sair da minha memória. Porque foi a primeira vez na vida que eu percebi que o problema não são os outros e os predadores não são os outros. Os nossos maiores predadores somos nós mesmos. Então o segredo da vida é você destruir o seu próprio predador, que é você mesmo.